Qual é? Já estamos aí? Fala, galera! Estamos no ar novamente! Fazer bagunça de novo! Bom demais, cara, bom demais. Primeira coisa que entra, pessoa que entra aqui, Fernando Modesto, Cássio. Fernando Modesto, a gente tá fazendo uma releitura de algumas músicas aí da banda Kadesh. Né, Fernando? É. Eu, Fernando e Jack já nos encontramos 2 vezes e tem coisa boa vindo por aí. Deixa eu ver quem mais que tá aqui na área. Galera, hoje nós teremos algumas novidades. Fernando tá aqui colocando aqui no zap pra mim. Brinca não, cara, você encontrou essa apresentação? Cara, mandaram pra mim aqui a apresentação da banda Kadesh. Todo mundo novinho, 1994, a gente foi se apresentar no Rio de Janeiro, cara. Aí o Fernando tá aqui, fala não, cara, que você encontrou isso. Pois é, Fernando, encontrei, e eu te peço, cara, que você, por favor, tenta recortar a nossa participação aí nesse vídeo, cara, pra gente poder publicar aí. Cara, é um negócio assim totalmente diferente, bicho. Eu rasguei pra caramba, bicho, o tempo todo. Aí chegava nas partes altas. Eu tava na beira da praia, cara. Fui na praia de São Francisco, em Niterói, no Rio de Janeiro. Eu até comentei na live do Marcão do Fruto Sagrado sobre esse evento. Eles estiveram lá também. Só que eles estiveram, parece que num dia anterior, um negócio assim. Ou um dia depois. Cara, não é brincadeira não, eu tava roucão, rouco, aí chega nas partes agudas, só a misericórdia de Deus. Cara, mas foi muito legal, cara, muito legal mesmo. Pra você que mandou essa parada aí pra nós, muito obrigado, cara, muito obrigado mesmo. A gente tava tentando, o Fernando já tinha falado, Jota, a parada é o seguinte, cara, seria legal se a gente conseguisse aquele vídeo. Falei, Fernando, sei nem como procurar, cara. Procurei Operação Resgate, que era o nome do evento, parece. Cara, não teve jeito, cara. Até que chegou uma boa alma e mandou aqui pra nós. É isso aí, Fernando. Tá aí na parada. Cara, tem maior galera já aqui. Deixa eu ver quem é que tá aqui. Flagner Volpato, Cássio, Léo Costa, Camará, Jorge Alberto Camará. Deixa eu ver quem mais. Maciel. Fala, Flagner! Tá mandando um abraço aqui o Flagner. Tiago, Lucas. Deixa eu ver quem mais aqui. Lucas. Tiago Matos, de Limeira, São Paulo. Cara, era bom demais quando a gente saía para fazer as apresentações com Metal Nobre. Lá para Limeira, aquelas bandas Araras, aquelas bandas lá. Era muito legal, cara. Rio Claro. Palheta Douglas, Cleiton, olá, boa noite, Cleuton Júnior. 80 Chaves, está na área de novo. Kleber Freitas, Palheta Douglas, mandando um ok aqui, um olá aqui. Cara, eu ainda vou aprender. Boa noite, JT, boa noite, meu brother. É o ACX Guitar, Abraão, Daiane, hoje nós teremos o nosso brother Evaristo, tecladista do Voz da Verdade. Alípio, ex-batera do Conexão Vida. Um abração, Alípio. Conexão Vida, cara, é uma banda aqui de Brasília. Era uma banda aqui de Brasília. Eu não sei se... Alípio, você fala aí. Eu não sei se a banda ainda existe, sacou? Filho... Deixa eu ver quem é. Filho 7447, mandando boa noite aqui, boa noite, meu brother. Deixa eu ver quem mais. Kleber, João, Germano, Geisa, Chave da Vida, Carlos Eduardo. JT, você conhece a banda Angel Fire? Cara, já ouvi falar dessa banda, esse nome não me é estranho não. Não me é estranho não. Mas não é muito conhecida, não é muito tocada aqui. E galera, segura a onda, segura a onda, segura a onda. Peraí, não sai não! Não sai não! Olha eu de volta. Eu esqueci a minha aliança, meu brother. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Acho que não existe mais, foi um tempo bom.
É, Alípio, aquele tempo foi muito legal, cara, mas Deus teve outros planos. É, cara, os planos de Deus são sempre perfeitos na nossa vida, né, Alípio? Então é o seguinte, daqui a pouquinho, Paulo Borges está na área, Zé Filho. Zé Filho, deve ser Zé Filho, Bess, né? Daqui a pouquinho, o nosso brother, tecladista do Voz da Verdade, estará aqui conosco contando a história. Cara, o cara toca teclado desde pequeno, na barriga da mãe, pelo visto, já estava tocando teclado. Aí o que acontece? Outro dia eu vi o cara tocando batera, bicho. Aí além de batera, o cara toca guitarra, gaita. Evaristo, não esquece, pega a gaita, brother. Pega a gaita pra fazer um solo. Eu me amarro em gaita, cara. Me amarro, é tipo muito mesmo. Essa banda de metal sinfônico de Recife, Angel Fire. Tô dizendo, esse nome não me é estranho, não. Não me é estranho mesmo. Tive a oportunidade de conhecer e andar com pessoas top, dentre elas o Jota. Alípio, vou te dizer, cara, eu conheci muita gente boa aqui em Brasília. E sou feliz, cara, por ter amigos como você aí, brother. Pode ter certeza, Deus tem planos para as vidas de todos nós. E se infelizmente hoje Conexão Vida não está mais na ativa, pode ter certeza, cara, o plano dele na tua vida se cumpriu de maneira mais perfeita ainda. Vai rolar um blues hoje. Cara, eu tentei, você acredita, bicho, que eu tentei levar, numa live que rolou agora há pouco, tentei cantar a música, esqueci a letra, bicho. Deixa eu ver se eu lembro. Tem gente ensinando aquilo que não está escrito na palavra de Deus, prometendo tudo que não foi dito com um discurso bonito, vendendo ilusão. Eles buscam sua própria alegria com promessas vazias, não dá pra acreditar. Já perderam sua identidade com sua própria verdade, não conseguem voltar. Precisamos recomeçar. A parte que eu esqueci. Voltar ao primeiro amor. Nos libertar dessa loucura que dominou. Yeah. Mas precisamos recomeçar. Voltar ao primeiro amor. Nos libertar dessa loucura que dominou. Yeah! O momento é de nascer de novo, pregar a mensagem que traz salvação. Não escrever um evangelho novo, mas pregar a palavra no... Não escrever um evangelho novo, mas guardar a palavra no coração. Eu lembro, precisamos recomeçar, voltar ao primeiro amor, nos libertar dessa loucura que dominou. Yeah, yeah. JT, como você lida com a eternidade? Não lhe assusta algo infinito? Cara, de forma nenhuma, meu irmão, de forma nenhuma. Eu pensei que você, quando você começou, como você lida com a eternidade, eu pensei que você ia falar alguma coisa do tipo, porque tá rolando uma loucura agora, né, bicho? Tem muita gente com medo do apocalipse. Cara, eu não tenho medo, brother. Eu posso até dizer uma coisa que eu tenho pensado esses dias. Mais novo, eu ficava meio cabreiro com o lance de morte, sacou? Eu não tenho medo de morte, cara. Não tenho medo de morrer. Porque eu sei pra onde eu vou, sacou? Eu sei qual é o meu destino. Então, assim, a eternidade, eu teria problema com a eternidade se não fosse pro céu, meu irmãozinho. Mas eu vou! Eu não abro mão do meu Deus! E que Deus é esse, JT? Cara, Jeová. Outro nome? Elohim. Yahvé. Não sei como você vai chamá-lo, mas só sei que é o seguinte, só há um Deus, Deus único, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o meu Deus e eu não abro mão dele, sacou? Cara, você poderia fazer uma live com a primeira formação do Metal Nobre, seria top. Tá, para a primeira formação, nós temos hoje no Metal Nobre o Kenny, o Pedrinho, eu... Deixa eu ver quem mais. Kenny, Pedrinho, eu. Acho que somos nós três. Já está quase a primeira formação. Deixa eu ver quem está aqui. Essa pergunta foi do Paulo I. Borges.
Tá respondido aí sobre a eternidade, Paulão? O cara que se preocupa com a eternidade, que tiver que se preocupar com a eternidade, é aquele que tem, né? Que se preocupar é aquele que, cara, não tem certeza da salvação. Eu tenho. Eu sei para onde eu vou. Eu sei em quem tenho crido e é poderoso para guardar o meu tesouro lá no céu, meu irmãozinho. Eu conheço, me dava com o vocalista. Ah, legal. JT, faz uma live com o Daniel, vocalista do Soul Factor. Boa ideia, cara. Vou entrar em contato com o Danielzinho. Danielzinho com cabelão. Espero que ele esteja ainda com cabelão. Eu acho que tá. Ó, Evaristo tá na área. Evaristo tá na área. Isso aqui. Cara, a história desse cara é muito louca, bicho. E o camarada toca tudo. Evaristo, você tem que estar com a gaita, irmão. Ué? Apareceu, mas não apareceu. Aê, Evaristo, meu irmãozinho! Se você não está com a gaita, se você não estiver com a gaita, desliga novamente e conecta de novo depois que pegar a gaita, meu irmão. Tô com uma gaita aqui, ó. Não para não, meu irmão. Parou por quê, Evaristo? Qual é, Evaristo? Aê, irmão! Tô destreinado, cara. Show de bola, meu irmão! Cara, eu paguei caro nesse ingresso. Aí você não quer fazer a apresentação? Qual é, Evaristo? Tá me estranhando, irmão? Tá tirando a favela, irmão? Eu tava ouvindo sua pregação aí, tava curtindo. Falei, não vou nem pedir pra entrar. Cara, o que você tava falando aí. Pra quem não sabe, esse é Evaristo, tecladista do Voz da Verdade. E há quantos anos você já é tecladista de lá, Evaristo? 35. Tá, e eu passo a palavra agora pro Evaristo para ele se apresentar para você que não conhece. Se você é de outro planeta, se você é um extraterrestre, pode ser que você não conheça, mas acho que até os extraterrestres conhecem aquele não há ferrolho, nem porta. É bom demais ouvir os caras cantando, bicho. Cara, eu me amarro na banda. Manda ver, Evaristo. Nelson, boa noite a todo o pessoal aí que está nos assistindo, né? Agradeço ao Jota pelo convite, né? Nós estamos aqui falando um pouquinho, batendo um papo, né? Para quem não me conhece, sou Evaristo Fernandes, sou tecladista da banda Voz da Verdade, né? Já há 35 anos já. E tô aí no Evangelho, já tô com 49, né? Já vou fazer 5.0 esse ano aqui. Aos pés do Senhor Jesus e fazendo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, que é música, né? Louvar. É a única coisa que a gente recebeu dele e vai levar para os céus, que é quando ele voltar, nós vamos levar louvor lá em cima. E vamos continuar nessa pegada do blues lá em cima, né, não, Jota? Deixa eu te falar. Tu quer dizer que eu vou fazer um som com vocês lá em cima? Eu não me toquei disso, bicho. Eu fico pensando, quando é que eu vou ficar com esses caras? Não tem pra onde correr. Lá em cima a gente vai fazer um som. E você não vai ficar só no teclado, não, irmão. Não entra nessa, não. Vai rolar gaita também. Já vou te avisando, o ingresso vai ser caro, sacou? O ingresso vai ser caro e vai ter que rolar gaita. Evaristo, deixa eu te dizer, você começou... Fala aí, fala aí. Na verdade, o ingresso já foi pago pelo sangue do Cordeiro, né? Eita, JT podia ficar sem essa, mas não, ele tinha que falar. Lá não vai ter ingresso. Lá vai ser, depois desse preço que foi pago, lá vai ser de graça, irmãozinho. Não, só que há quem queira entrar lá, tem que aceitar Jesus no coração e saber que ele morreu por nós, né? Porque o ingresso tem uma condição. Ele já pagou o ingresso. Só que tem uma condição, você aceitar. Você só tem um Salvador quando você se sente um pecador. Então, se você se sente um pecador, automaticamente você aceitando Jesus, teu ingresso está pago e vai ter muito blues lá em cima. Nem o que falar mais. Não tem... Galera, pode ir embora, acabou a live, o cara já pregou aqui, já... Deixa eu dizer um negócio, Evaristo. Você começou a tocar teclado com quantos anos, cara? Você falou aí o seguinte... Tá fazendo 50, me pede a bênção, porque eu vou fazer 56, você só tem 50. Então, você começou com quantos anos, então? Com 12? 15? Não, na verdade, eu não comecei no Voz da Verdade, né? Eu venho de uma família já evangélica, graças a Deus, né? Eu lembro que eu tenho uma foto que eu me orgulho muito. Com 3 anos de idade, eu em cima de uma cadeirinha, porque eu era muito pequenininho, baixinho,
cantando já com 3 anos de idade, na frente da igreja, né? Então, e eu comecei a tocar, na verdade, o primeiro instrumento meu foi contrabaixo e cavaquinho, né? E minha irmã era pianista. Então, minha irmã, ela estudou e coisa e tal, e um dia ela esqueceu o piano aberto, e eu comecei a tocar uma música lá de ouvido. Isso era com 6, 7 anos, alguma coisa assim, né? Mas eu sempre quis ser um guitarrista, mas Deus escreveu outros planos, né? Mas aí com 6 anos já comecei a tocar, com 8 anos eu já tocava na igreja, contrabaixo, né? E com 12 anos, que aí sim eu fui pro Voz da Verdade, também gravei contrabaixo aos 12 anos, no 5º CD, né? Com 12 anos foi a primeira vez que eu gravei profissionalmente na banda Voz da Verdade. Não, peraí. Você gravou o quê? CD com 12 anos? Quem foi o doido que te botou no teclado? Na verdade é o LP, né? Porque na época não tinha CD. Era em 1982. Ah, tá, perdão. Vou corrigir então, irmão Evaristo. Vou corrigir o irmão. Era LP 78 rotações, irmão? Ou era 33? Não, já tá um pouquinho, né? Tá, deixa eu te falar. Com 12 anos você gravou o disco, cara? Porque com 11 anos eu fui para a igreja, porque minha avó pertencia à igreja, era da igreja, Voz da Verdade. E eles já tinham gravado, se eu não me engano, 3 discos. LP. E aí LP na época, né? Os discãos. E aí eu passava minhas tardes de sábado e domingo tirando no violão solos dos músicos, né? Do pastor, enfim. E aí, com 11 anos, eu olhei para a capa do disco e falei, vou tocar nessa banda aqui. Né? E aí eu pedi o telefone e falei pro pastor na época. Falei, ô pastor, eu sou o neto da irmã Nora, que toca contrabaixo. E eu tô sempre aí na frente, porque eu sempre aprendi a sentar nos cultos, no banco da frente. Né? Hoje os músicos terminam o louvor, eles vão para trás. Eu sou da época que eu sentava na frente. Né? E eu gostava de ouvir tanto as músicas quanto a palavra também. Fui ensinado dessa forma. E numa quarta-feira qualquer, faltou um contrabaixista e ele me chamou para tocar. E aí eu comecei a tocar contrabaixo. Desde então eu tocava contrabaixo, tocava bateria, tocava guitarra. O que faltasse na igreja eu tocava, porque eu já era muito instrumentista na época. Entendeu? E aí começou que aí foram tocar o 5º LP. Foram gravar o 5º LP, o Encontro Eterno. E aí eu participei de uma faixa, né? Porque eu era garoto ainda. Estava no estúdio, porque eu ficava ali como sobressalente. E aí eu toquei a faixa Nome Excelso, do 5º LP da banda, com 12 anos. Né? E de lá para cá eu vim aí teve um hiato aí, porque eu era muito novo, saí, voltei com 16. E aí sim, com 16 eu entrei na banda, e já tocando teclado. Mas aí eu fiz teclado, guitarra, violão, cavaquinho, gaita, arranjei, toquei até tímpano, eu toquei na banda, né? E Deus tem me usado na música. Não canta não, né, brother? Para, né? Não canta não, né? Mas não canta não, né? Não sou cantor como você, eu faço segunda. Eu sou não, vem com esse papo não, vem com esse papo não. Você quer tirar o emprego de todo mundo? Qual é, Evaristo? Que isso? Tem nada a ver de... Não quero nem ouvir você cantando. Cara, eu tava vendo no Instagram do teu genro, o Jesus. Sim. Para quem não sabe, o nome do genro dele é Jesus Emanuel Altíssimo. Tô errado? Dos Santos. Altíssimo dos Santos. Jesus Emanuel Altíssimo dos Santos. Aí eu tava vendo, cara, no Instagram dele, ou foi dele ou foi no teu, daqui a pouco você tava tocando guitarra. Eu falei, ué, é o Evaristo. Evaristo não toca no teclado? Aí passou. Daqui a pouco tá você na bateria. Falei, não, parou. Não vou ver mais não. Daqui a pouco esse cara tá cantando, tirando o emprego de todo mundo. Tá errado esse negócio, Evaristo. Tá errado. Agora, deixa eu te... Pode falar. Você gravou... isso na época. Na época, isso era até uma novidade, né? De fato. Hoje não, né? Hoje todo mundo toca tudo. Mas na época foi bastante... Não, hoje não é novidade, como naquela época também não era. Você tá louco? Eu não toco nem boi hoje, nem boi. Se eu disser que eu toco boi, eu não sei.
Entendeu? Mas Agora, você com essa voz não precisa. Você tem o instrumento mais lindo que existe, que é a voz. Deus não me deu esse dom. Eu faço segunda, harmonizo e tal. Mas assim, Deus preferiu presentear minha filha com esse dom. Minha filha e meu filho Pedro cantam muito bem. cantam Né? muito. E agora meu genro também, que está até gravando um CD também de rock and roll. Ah, é? Para quem não sabe, olha só, eu não tô pagando cachê pro Evaristo estar aqui comigo me elogiando, não, viu? Já vou avisando, o Evaristo está falando isso aí só para fazer uma gracinha, porque nós vamos participar do mesmo disco do genro dele, do Jesus. E para quem não sabe, vai ter nesse disco. Se eu tiver errado, me corrija aí, Evaristo. Evaristo, vai ter Theo Dornelas, não é isso? Theo Dornelas, o Roger Franco. O Roger eu não estou sabendo ainda. Pois é, eu acho que vai ter o o Roger Franco. Os caras bons aí. E o Batera é o... Aposan, não é? Aposan. É porque é o seguinte, galera, a minha dúvida é porque eu quase não tenho contato direito com os caras, entendeu? Aí assim, tô sabendo que vou participar, já sei que vai ter uma música e tem uma novidade que vai rolar. Eu já vou entregar logo o ouro. Não vou entregar o ouro, não. Fora essa música, tem uma outra música que eu vou participar com os caras também, cantando junto com Jesus Altíssimo. E é legal porque foi assim, né? Ele me chamou para fazer as guias de teclado para o Aposan fazer as bateras. E ele fez, foi muito legal, porque ele começou a fazer a voz guia. Ele ia chamar um cantor para fazer. E aí eu ouvi ele cantando e falei assim, você não tem que chamar cantor, você já canta. Falei para ele. Aí ele falou, não, eu não canto. Não, você canta sim. É só você fazer umas aulinhas para se posicionar. E aí ele pegou gosto pela coisa e tá cantando e canta muito bem. Meu genro canta muito bem. E vai ser uma grande bênção, né? Eu ainda fui feliz, cara, porque ele mandou 2 músicas e falou, Jota, escolhe uma aí. E a que eu escolhi, para quem não sabe, o PG tá nesse projeto também, não é isso, Evaristo? PG, é isso. PG tá nesse projeto também. Aí vai ter uma música, eu e o Jesus e o PG e o Jesus na outra. Agora, deixa eu dizer, teve um brother que colocou aqui, ó, hoje a grande maioria dos músicos não oram antes de subirem no altar. Desculpa, Evaristo, é só para ler essa mensagem aqui. No altar. Sim. Ficam dispersos no culto e antes do culto terminar, já estão guardando os instrumentos. Irmãozinho, não é porque eu sou músico, não. Mas isso está acontecendo na vida de muita gente que é músico, que é ministro, que está ali ouvindo a palavra, que está chegando e não está orando para Deus falar no coração dele. Tem pessoas que estão chegando para assistir o culto, para participar, e ao invés de participar, ele vem para assistir o culto, não para prestar um culto. E muita gente foca mais nos músicos, por quê? Porque o músico está ali, ó, é vitrine. É vitrine. E isso que eu estou dizendo para vocês, eu não estou defendendo a classe, não. Eu estou dizendo que, infelizmente, isso está acontecendo na vida de muita gente. E nós precisamos recomeçar, como disse na letra, voltar ao primeiro amor. Nos libertar dessa loucura que dominou, que é chegar na igreja, por exemplo, para participar de um culto e não prestar um culto ao nosso Deus Todo-Poderoso. Agora, voltando aqui... Depois... E outra, né, Jota, ainda pegando esse gancho seu, a gente que está na estrada há muito tempo. No meu caso, por exemplo, eu venho de uma escola antiga de evangelho, né? Eu venho da harpa cristã, eu venho dessa pegada aí, né? E eu sempre falo da seguinte maneira, até nos workshops eu falo isso. O músico tem que entender que nós prestamos um serviço, né, para o reino, não para o pastor, nós prestamos um serviço para o reino. E nós somos tidos como sacerdotes também, né? Nós somos levitas, né? Então os levitas cuidavam de toda a parte do tabernáculo, mas tinha também louvor. Então o sacerdote, ele se cuidava, ele não chegava de qualquer jeito, principalmente para entrar no Santo dos Santos. Então você como músico, eu sempre falo isso, o músico tem que entender que quando ele vai para a igreja, ele não vai se preparar na porta da igreja. Ele tem que ter uma vida de santidade, porque ele presta um serviço para um reino, que não é o reino físico, entendeu? Muitas vezes aconteceu de cultos, de shows do Voz da Verdade com 15 mil pessoas, que já teve uma vez que aconteceu isso, até um testemunho,
eu senti a presença de Deus na primeira música e fiquei quase todo o show, né, vamos falar assim, com as mãos para cima, chorando e louvando a Deus. E terminou esse show, o cara falou, nossa, você tocou muito, mas eu não tinha tocado nada. Eu fiquei só louvando a Deus. Por quê? Porque você é muito mais do que músico, você é muito mais, você é um levita. Você quando está tocando uma guitarra, você quando está cantando, você quando está tocando um teclado, você está conduzindo a alma da pessoa, você está mexendo com a alma da pessoa. Né? Então, essa questão do músico estar inserido no culto, independente de quem não esteja, ele tem que ter essa responsabilidade que ele presta um serviço. Né? Então, assim, o louvor, se está escrito que Deus habita no meio do louvor, a responsabilidade do louvor é responsabilidade de casa. Como que Deus está morando numa casa que não está nem aí para o que está acontecendo? Né? Então, os músicos têm que pensar nisso. Olha, eu faço parte da construção do tabernáculo onde Deus habita. Deus habita no meio do louvor. Então, quando você tem essa consciência, você não vai para a igreja de qualquer jeito, você não se porta de qualquer jeito. Né? Você se porta de uma maneira que o Espírito Santo, de fato, te use na sua postura, a começar pela sua postura. Né? Você falou, a questão é que é o seguinte, como o músico está lá na frente, as pessoas têm são a vitrine, como eu falei. Então, eles são os primeiros a serem notados. Eu sei que a responsabilidade de um músico é muito grande, porque ele está, como você falou, ele está conduzindo o coração das pessoas a Deus. Ele leva as pessoas a Deus, ou então ele tem o poder de repente, a pessoa olhar e falar assim, cara, e aí? Nada, não estou sentindo nada. Então, o que acontece? Por ele estar na frente, ele passa isso. Só que eu não consigo mais enxergar somente os músicos. Eu enxergo o JP quando ele está aqui embaixo, assim, prestando culto a Deus no meio da congregação. E eu sei que muita gente está ali. Então, a responsabilidade a quem muito é dado, muito é exigido, muito é cobrado, muito vai ser cobrado. Está escrito, né? Não, está escrito, é exatamente isso. A quem mais se dá, mais se requer, né? Então, é assim, quando você está na frente, não tem como. Pode ser, mas tem outro irmãozinho que também não está nem aí, tem o fulano que não está nem aí. O nosso papo aqui é de músico, né? Porque nós representamos os músicos, né? Nós deixamos, por exemplo, o Metal 9 deixou um legado para os músicos. Você está com 56, quanto tempo você ficou no metal? Vocês estão com metal? Não, desde o início, eu sou o fundador do metal junto com quem? Não. Quanto tempo? De estrada? Tem acho que 27 anos, se não me engano. Então, vocês têm um legado de 27 anos, né? Então, assim, isso que você faz, essas lives que você faz, que eu faço, que muita gente faz, de fato, é importantíssimo para mostrar para o músico que, na verdade, o músico, nem ele mesmo se leva muito a sério, né? No sentido espiritual. No sentido de técnica, o cara quer tocar muito, quer arrebentar tudo. Mas, assim, no sentido espiritual, o músico não se leva muito a sério. Ele não entende que é o seguinte, quem pode fazer a diferença num culto é o músico. A postura dele, o louvar dele, vai fazer a diferença. Né? Então, assim, eu acho que o músico, principalmente no nosso meio gospel, né? Porque é algo de âmbito mais acima, né? Um âmbito espiritual, ele tem que levar a sério o seguinte, eu não sou um cara mais que toca, eu não sou um cara do mundo tocando, não. Eu presto um serviço para o reino eterno. Então você tem que se valorizar muito mais. E a sua postura parte a partir disso. A partir disso você vai ter uma postura melhor. Eu penso assim. E isso que você está falando está certo. Mas quer ver um negócio? Eu já vi acontecer de pegarem músicos que mal chegou na igreja e já botar o cara para tocar, porque precisa do músico lá, até entendo. Mas aí depois se cobra do cara uma coisa que não lhe foi ensinado. Como não foi ensinado, como o cara não foi apresentado de maneira decente qual é o papel dele verdadeiro, que é isso que você está falando, não é simplesmente subir e tocar. Como não foi isso? E muitas das vezes, Evaristo, os músicos não são valorizados, aí o cara chega depois e fala assim, não, você não pode tocar lá no mundo, você tem que tocar só aqui na igreja. Beleza. Mas o pessoal que faz isso esquece que nem só de pão viverá o homem. Ou seja, de pão também. Nem só disso. Disso também. Aí o cara está lá na igreja, está passando um sufoco, que é uma coisa que está acontecendo, e essa pandemia está botando em evidência, está passando um sufoco, e muita gente não está nem aí. Isso é muito preocupante. Eu
creio. Você falou, eu tenho quase 40 anos de evangelho. São 38 anos, né? Faço agora em agosto. Mas eu vou te dizer, se as pessoas olhassem para os músicos com a mesma paixão que se olha para alguém que está ali embaixo, recebendo aquele momento de música, aquela música que está vindo e levando o coração a Deus, se tratassem os músicos assim, os músicos seriam muito mais, digamos assim, Evaristo, firmes na fé. Eu estou falando porque tem muita gente que está lá na igreja. Eu já vi isso acontecer, Evaristo. Eu não estou falando nada do que não me apresentaram, não. Assim, nada que me falaram. Não. É do tipo, o cara é bom. Opa, bota o cara aqui para tocar. Aí, às vezes, a vida do cara está destruída. O cara não tá com o coração no altar. O cara quer fazer isso que você falou. Eu toco bem, eu vou mostrar. Já que eles querem ver, eu vou mostrar. Aí estraga. Aí falta essa questão. Cara, eu cheguei nessa igreja... Aí existe a questão do seguinte. Se você for ver a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele perseguia os cristãos tal. E ele, quando se converteu, seria o ideal ele já pregar o evangelho. Por quê? Porque era o maior testemunho. Imagina, o cara que perseguia agora está dizendo que aquilo que ele falava que era mentira é verdade. Só que aconteceu. O apóstolo Paulo ficou 10 anos na prateleira. Ele ficou 10 anos na Arábia. Ele ficou sem pregar o evangelho. Por quê? Para ele se preparar. Entendeu? Então, a questão do discipulado para o músico, aí já é um outro âmbito. É pela necessidade eu vou colocar fulano de tal. Aí a responsabilidade disso já não é do músico. Mas eu estou dizendo o seguinte. Existe um relacionamento pessoal, que aí diz respeito ao Evaristo, ao JT, qualquer pessoa, né? Estou falando no sentido com Deus. Existe um relacionamento e um compromisso que ele suplanta essa questão do irmão olhar ele melhor ou pior. É isso que eu estou dizendo. Existe uma questão de responsabilidade sua. Agora, é óbvio, se ele não for discipulado a isso, se ele chegou e já chegou e já e a gente pode ir muito mais para frente, tem cara que acabou de chegar já é pastor. Então é o seguinte, está tudo dessa forma hoje. Mas, de qualquer maneira, o que eu digo é o seguinte, para os músicos, quando você entra no santuário, quando você entra e vai fazer um louvor a Deus, Deus entende que o louvor é um sacrifício. Deus recebe aquilo como sacrifício. Então, nada que você faça para Deus, você não tem um retorno de Deus, porque Deus ele faz questão de retribuir o seu sacrifício de louvor. Então, acho que a responsabilidade do músico não é uma questão pejorativa, nem de acusação. Eu digo, assim, o músico tem que entender que isso é um privilégio. É um privilégio você louvar a Deus, é um privilégio você pegar um microfone e cantar. É um privilégio. Então, a partir do momento que ele der valor a isso, ele vai entender que independente se o irmão bater palma para ele, se o irmão gostar dele, independente, eu amo louvar Jesus. Entendeu? Eu amo louvar Jesus. Quando eu toco para Jesus, é um lance meu e do Pai. Entendeu? Não estou nem aí se o irmão está gostando ou não está gostando. Agora, o grande problema do músico é a questão, porque é arte, né, meu? Artista gosta, artista é egocêntrico, né, meu? Ele gosta de chamar atenção para ele. Então, esse equilíbrio, né, eu acho que vem com a maturidade, né? O Gilberto Gil fala uma frase muito importante, e eu aprendi com o Gilberto Gil isso. Quando eu era novo, eu queria ser o melhor. Agora que eu sou velho, eu só quero ser bom. E é mais ou menos por aí. Legal, cara. Evaristo, eu vou te dizer um negócio. Esse tipo de live, você tinha que fazer com todo mundo, brother. Tem zilhões de pessoas que precisam ouvir essa palavra. E eu vou te dizer um negócio. Isso que você falou do compromisso dos músicos, agora eu vou puxar um pouquinho lá pro Voz da Verdade, cara. Eu estou evitando de falar do Voz da Verdade, tá? Porque eu quero focar no Evaristo. Mas, cara... Não, mas pode... só falar isso aqui. Fique à vontade, tá? O Evaristo é só... o Evaristo
é só um cara que Deus olhou e falou assim, ó, você vai tocar piano. E assim, então assim, eu não quero ser mais que ninguém, não. Eu só quero deixar um legado. Quando a gente ouve, eu recebo pessoas falando assim, pô, toca o teclado por sua causa, isso é o que me basta. Entendeu? Então Show. fica tranquilo, pergunta do que você quiser, vamos lá. O importante é o seguinte, na minha vida, o importante é que Deus seja glorificado. Tudo que for feito seja para a honra e glória de quem? Do nosso Deus, que é Jesus Amém. Cristo. O resto, Evaristo não é nada, cara. Amém. Agora, já que você falou isso, deixa eu te dizer. Toda a galera que está Vai. aqui sabe que eu fico à vontade, irmão. Se preocupe, não. Sabe que eu Manda pergunto bala. as loucuras que eu quiser perguntar. Agora, deixa eu te dizer. A primeira apresentação tua com os caras, que você... Não igreja. Igreja é normal. Você está lá na igreja, está tocando. A tua primeira apresentação, que você viu, assim, aquele mar de gente e zilhões de conversões. Cara, como é que você se sentiu? Cara, eu vou falar do primeiro show, que foi o primeiro lançamento, na verdade, né? Eu não gosto de chamar muito de show. Show é espetáculo, mas dá uma conotação muito... não gosto muito, mas enfim. Pejorativa. As pessoas, Evaristo, as pessoas no Brasil têm essa mania de achar que a palavra show é isso. Mas, como tem isso, então vamos falar assim, a primeira apresentação, amado irmão. Então, foi no lançamento, que aí foi quando eu virei o pianista oficial da banda, que a banda não tinha pianistas oficiais. Ela contratava os pianistas para os discos. Que foi no disco, no LP, Além do Rio Azul. Nós fazíamos o lançamento no Ibirapuera, acho que foi o maior público do Ibirapuera, do ginásio do Ibirapuera. Foram, se eu não me engano, 15 mil pessoas. Lotou o ginásio. E tem algo muito icônico para mim, que eu fui tocar piano, e o piano que eu toquei foi o piano que era do Roberto de Carvalho e da Rita Lee, era o Yamaha, cara, o piano Rhodes da Yamaha. Robertinho de Carvalho, Tutti Frutti. Era muito legal, né? São detalhes que eu não esqueço. E eu lembro que quando falou meu nome, eu não era nem conhecido ainda assim, né? Porque eu tinha chegado, eu estava com 17 nessa época aí. E aí filmaram, a gente estava embaixo, que a gente entrava por baixo com o palco e filmava a nossa cara. Quando filmava a nossa cara, o pessoal gritava. E filmou minha cara, o pessoal, né? E eu lembro que o contrabaixista da época era o Paulo Grégio, que já não é mais. E ele me empurrou porque eu fiquei travado. Eu fiquei emocionado, E foi legal, porque eu entrei com tudo e já eu que chama, na verdade, eu começava a tocar para os músicos subirem, né? Então, cara, foi uma emoção muito, muito legal para mim. Pois é, tinha uma cabeleira. Eu também, cara, cabelo todos nós tínhamos, irmão. Mas eu tô mais simpático agora. O que eu ia te falar é o seguinte, cara, viagens. Eu não sei como é que era o esquema da agenda do Voz da Verdade. Fazia muitas apresentações porque tem o trabalho com a igreja. Então, isso de certa forma trava um pouco a quantidade de apresentações. Mas como é que era? Assim, tinha muitas apresentações no mês ou vocês limitavam? Não. Na verdade é o seguinte, Voz da Verdade é uma banda igrejeira, né? Surgiu da igreja, né? A família do pastor fez a banda e depois a banda foi crescendo, tal. Na década de 90, cara, a gente não parava, era todo final de semana a gente viajava e muito. E a igreja? Então, assim, a igreja tinha os músicos substitutos. Pastores entendeu? também? Sempre, pastores também. Então a igreja tinha essa estrutura, né, de substituto. Claro que não com a mesma estrutura da banda, né? Mas tinha os músicos substitutos. E isso funciona até hoje, por exemplo. Hoje, quando a banda vai viajar, tem pessoas que substituem, né, a banda lá, enfim. O culto continua, né? Show must go on. Show must go on. Né? The show must go on. O show deve continuar. Olha só, o que eu estou querendo saber é o seguinte. Você falou todo final de semana. Como era todo final de semana, tinha também, acredito que tinha também durante a semana, sexta, quinta-feira, sábado. Não, tinha. Depende do lugar, por exemplo, se fosse lá para o norte, às vezes a gente saía na quinta, porque nem sempre era avião também.
entendeu? Então, assim, Sério? às vezes era de ônibus. Então, a gente saía na quinta, tocava no sábado, voltava no domingo, era uma loucura, assim. Era Tá. E muito vida legal. Mas na social? década de 90, na década de 90, depois na década de 2000, muita coisa mudou, né? E vida Bastante coisa mudou. social? Porque, por exemplo, com o metal nobre, isso de certa forma acaba prejudicando um pouco a família, o relacionamento, porque você fica muito tempo fora, mais fora do que em casa, por exemplo. Aí eu queria só saber de você, como é que você equacionou isso aí? Eu sei como eu equacionei, graças a Deus, estou casado até hoje, são 27, não, 28 anos, acho que é, não. Cara, se minha esposa ouviu eu falar isso, ela morre. São 20 e tantos anos, quase 30 anos de casado. Aí o que rola? Graças a Deus, eu consegui, mas por ela equacionou mais do que eu. A esposa tem que ter uma sabedoria, o papel da esposa é fundamental. Mas o que eu estou te falando é o seguinte, tem muito músico que não consegue equacionar isso, não conseguiu. Agora com a pandemia parou. Como é que era com você? Então, na verdade, o Jota, para ser bem sincero, eu acho que, assim, na época a gente viajava muito, e como eu tinha 17 anos, aí eu casei com 19, né? Uhum. Então eu casei em 89. Certo. Então o que acontece? E a gente continuou viajando muito, né? Depois veio minha filha, que é a Elisa, esposa do Jesus, e tinha um pormenor. Eu me arrependo de ter ficado muito tempo fora, apesar de estar fazendo a obra. Mas eu deixei bastante aniversários de casamento, aniversários de filho. Eu faria algumas coisas diferentes, né? Mas aquele negócio, você tá na vibe, né, meu? Pô, a banda tá rolando e os caras querem você lá, né? E assim, existia também aquele lance, né? Buscar primeiro o reino de Deus, né? Tal, então existia, né? Então assim, eu de fato não teria feito dessa forma assim. Então, entendeu? Porque eu acho que assim, isso foi muito. Eu vou fazer esse ano 31 anos de casado, né? Hoje eu tenho 3 filhos, que é a Elisa, que é a esposa do Jesus, tem o Evaristo, que é o do meio, com 20 anos, e o Pedro, com 13, vai fazer 13 esse ano. E tem meus netos, Vitor Hugo, que é filho de Jesus, Vitor Hugo. Eu tô para fazer agora, dia 9, 27 anos. Fiz os cálculos agora. Então já tô redimido com a minha esposa. Pode falar. Certo. Então aí tem o Vitor Hugo, o Joaquim, e agora tá vindo o terceiro neto. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eu talvez não teria feito desta forma. Eu acho que eu não equalizei decentemente. Não estou colocando. Teria equacionado melhor, até dividido com outro tecladista, alguma coisa assim, né? Mas eu acho que na própria época, na época, não havia essa condição. Entendeu? Existiam alguns pormenores, não dava para simplesmente você falar assim, não vou viajar. Também não dava, não era tão simples, não vou viajar, né? Sim, eu sei, eu fazia todos os arranjos. Sim, então era muito complicado. Agora, é óbvio, assim como os pastores, né? Os pastores levavam as suas esposas, mas não levavam os seus filhos, então seus filhos ficavam com outra pessoa. Então, eu acho que cada um se doou de alguma maneira, mas a vida passa. A verdade é o seguinte, a vida passa. E talvez, e isso eu falo com penar até, talvez eu teria tentado equacionar melhor. Porque de fato, assim, eu fiquei muitos aniversários dos meus filhos e de casamento e datas especiais eu fiquei fora, entendeu? E isso hoje me dói. Assim, para falar a verdade, me dói. Porque assim, a vida passa, ô JT, a vida passa e é isso que fica. Mas graças a Deus, Deus me deu uma esposa que esteve comigo, está comigo até hoje e segurou a bucha, segurou a onda do negócio, mas assim, não foi, para ela principalmente, não foi fácil.
né? E outra, eu tava vindo numa vibe, né, meu? Eu comecei a tocar com 6 anos, 3 anos estava na igreja. Então, eu já vinha nesse ciclo, né? E eu não Sendo incluía... preparado para isso. Então assim, eu fui meio nessa pegada. Mas assim, se eu hoje, por exemplo, vamos conjecturar, se hoje eu liderasse uma banda assim, eu tentaria, liderasse não, eu participasse de uma banda que tivesse nesse nível. Por exemplo, se hoje um garoto novo viesse tocar numa banda que eu toco e que eu tenho proeminência na vida dele, eu instruiria diferente, eu ajudaria a equalizar melhor. Não sei se eu estou sendo claro assim. Mas assim, foi importante. Eu acho que foi importante. Acho que todo mundo na vida se doa de alguma maneira. E quando você dá alguma coisa, você perde outra coisa, né? Mas assim, foi bom para o evangelho, foi bom para o reino de Deus, teve o legado e tal, mas de fato a família acaba sofrendo. Assim como os pastores falam, né? Nossos filhos, até um dos pastores lá fala, olha, nossos filhos foram criados no banco de trás do carro, porque nós viajávamos. Então é o seguinte, todos nós que levamos o evangelho como ministério, acaba cedendo, né? E às vezes complica um pouquinho. Eu acho que daria para fazer um negócio mais tranquilão, né? Mas, enfim. Olha só, Evaristo. Eu tentei entender por que eu me deixei participar, me envolver dessa forma, como você se envolveu também com Voz da Verdade. E como muitos músicos se envolvem até hoje, cara. Até hoje. Eu parei para pensar sobre isso. E a única conclusão que eu cheguei é que é o seguinte: não existiriam, eu acredito, esses trabalhos tão maravilhosos sem a dedicação de um conjunto, de um grupo unido, coeso, que está com o mesmo objetivo, que está pensando em fazer. Então, assim, tem o sacrifício, Evaristo. Eu imagino que o pastor Moisés, né? Isso, Carlos e o José Luiz. Isso, Carlos Moisés. Ele e o José Luiz também fizeram o sacrifício deles, como Sim. você falou. Todos os trabalhos, seja música evangélica, seja música secular, se o camarada não se dedicou, se ele não se entregou, ele não consegue. É estranho isso, cara. É muito raro ele conseguir deixar um legado. O legado, ele vem com a dedicação, ele vem... Agora, falta no músico, nessas horas, abrir um pouco os olhos e enxergar de uma maneira diferente. O que você ia falar aí? Então, você estava falando, né? E assim, e não só músico, eu acho que assim, tudo que você coloca o coração e você cumpre o seu chamado, a sua vocação, você acaba, de alguma maneira, sacrificando alguma coisa. Eu lembro de uma pregação do pastor Silas Malafaia, que ele falou também disso, que a mulher dele sofreu pra caramba, porque ele se enfiava para fazer e tal, e quebrou várias vezes, né? Por quê? Porque você tem uma paixão, você tem uma vocação, você tem um chamado, né? E isso é mais forte do que qualquer outra coisa, né? Agora, inclusive até dessa pergunta, Evaristo. O cara acabou de perguntar aí agora, nisso que você está falando. O cara perguntou o seguinte: Evaristo, e a questão financeira, valia a pena para ser tão envolvido a ponto de sacrifícios familiares e sociais? Você acabou de falar que é a questão do chamado, do ministério. Você sente... Mesmo porque dinheiro, como que eu posso falar? Tudo que você faz por dinheiro, pelo dinheiro propriamente dito, não te dá satisfação, a mesma satisfação que você faz com o coração. Então, tudo que envolve dinheiro, cara, tudo que envolve dinheiro, você precisa do dinheiro, mas tudo que envolve dinheiro vai ferrar. E quando não está rolando dinheiro, tá tudo beleza. Mas quando, estou falando da pessoa, quando você faz por dinheiro, aí já é uma troca, porque você envolveu uma mão no negócio, entendeu? Aí é o dinheiro, aí não rola. Então, o que eu estou dizendo, não ainda é que mais vale a pena... no meio cristão, cara, que é ministério, como você falou. Porque assim, quando é isso que eu digo. A Madre Teresa de Calcutá, ela
foi um cara perguntar para ela, viu ela lá, né? Foi fazer o repórter. E ela estava lá curando as feridas dos caras, estava fedendo a ferida dos caras e ela estava tratando. Madre Teresa de Calcutá, você sabe quem é. Uhum. E o cara falou assim para ela assim, eu não faria isso por $1 milhão. E ela virou e falou assim, nem eu. Ou seja, ela não estava fazendo. Ela não estava fazendo por dinheiro. Ela estava fazendo a vocação dela. Entendeu? Então é o seguinte, quando você tem vocação, quando você faz algo com amor, que envolve amor, não tem dinheiro que pague. É lógico, você precisa do dinheiro, entendeu? E quando entra dinheiro, você também quer participar, porque não é justo, todo mundo tá ganhando, velho. Agora, enfim, eu acho o seguinte, a questão aqui não é, valeu a pena sacrificar a família, valia a pena financeiramente? Nunca valeu, para mim nunca valeu a pena nada de dinheiro. Nada. Em toda a minha vida, não ganhei nada com isso. Estou dizendo, não ganhei nada. Sim. Mas, assim, em questão de vocação, em questão de realização, em questão de você falar, putz, eu estou seguindo o meu chamado, então vai além do dinheiro, entendeu? E é assim que funciona, né? Deixa eu te perguntar aqui rapidinho. Quem é o mais gaiato? Sempre tem um gaiato além da conta. O mais gaiato no Voz da Verdade, brother. Aquele cara que prega a peça em todo mundo, faz todo mundo rico. Tem sempre um gaiato, bicho. Cara, eu sou um cara que faz bastante de rir. Eu sou um cara muito alegre. E às vezes até eu extrapolo um pouquinho no sentido de assim, eu sou muito sério. Agora tem um saxofonista. A viagem era muito sério. Porque se for muito sério, vocês não vão muito longe. Não, cara, o lance da viagem era muito engraçado. A gente ria muito, né? Mas assim, tinha essas características, por exemplo, o Luiz, o saxofonista, que também é careca, que nem eu assim, ele é um cara muito sarrista. Tinha o Mário do trombone, que hoje já não tá mais, e ele era bem sagaz, assim, sabe? E tinha o Paulo Grégio, cara. Eu lembro do Paulo Grégio, que o Luciano, que era o baterista da época, né? Que era o mais gordinho, mais fortinho. Eu lembro que um dia ele levou um bolo para gravação. E o Paulo Grégio, que era o contrabaixista, foi lá e comeu o bolo dele, cara. E ele ficou muito macho. Então, assim, existia muito... Era dessa forma, mas a gente sempre foi muito boa praça, muito... assim. Mas, assim, eu acho que um dos caras engraçados, eu acho que eu posso me classificar como um dos engraçados também. Deixa eu te falar outra coisa aqui, rapidinho. No lance das viagens, o pessoal falou de grana, a gente falou aqui desse lance mais... Que, cara, é a parte que eu mais me amarrava, é da curtição, assim, quando fora a apresentação, que você tem a pregação e tal, eu tô falando da curtição, dentro da van, ou no avião, ou no ônibus, seja onde for. O que eu ia te perguntar é o seguinte, a parte em que você olhou assim e falou, cara, eu vou parar, não dá para seguir. Teve esses momentos? Eu tive zilhões, já vou avisando. Cara, eu vou te falar duas vertentes. Primeiro ponto, do Voz da Verdade. Estou falando do Voz da Verdade, que é a banda que eu conheci, enfim. Nunca foi uma apresentação, cara. Nunca foi um show. Sempre foi um culto. Legal. Nunca foi, mas eu estou falando sério. Era culto, cara. Teve um culto que a gente sentiu a presença de Deus e todo mundo ajoelhou e começou a chorar e não tocava mais, cara. Entendeu? Cara, que fantástico. Então, assim, sempre foi culto. Voz da Verdade sempre foi culto, principalmente nessa época de 1990, que é quando a banda estava total, né? Porque depois houve uma ruptura, mas assim, quando a banda estava completa, tudo, cara, sempre foi um culto, né? Estou falando dessa época, tá? Entendi. Continua, mas estou dizendo. Você tá esse entendendo, tempo específico. Esse tempo específico, exatamente. É como, por exemplo, hoje eu assisto o Jimmy Swaggart na CBN, SBN, né? E eu vejo os cultos que tinha em 1982, 1986, são movimentos diferentes. Hoje ele tem a igreja dele, mas ele mesmo fala, era um tempo que Deus agiu desta forma. Então, é isso que eu estou dizendo. Eu estou desmembrando porque dessa década de 90, foi um mover especial, entendeu? Depois teve outro mover e continuou, e Deus está usando e vai usar sempre mais. Mas, especificamente,
era algo sobrenatural, cara. Sobrenatural. Era um negócio cara, era louco. O negócio era louco. Só, posso dar um testemunho? Não? Ó, Manda ver. nós fomos tocar num lugar que nos levaram, e de repente, quando a gente chegou lá, era no fundo do fundo do fundo do fundo do fundo, cara. Eu não sei nem o nome do lugar. E na hora que a gente chegou lá, não tinha pago o som. E quando nós vimos a galera, simples, cara. Simples, simples, simples. E todos os vocalistas ficaram dentro do ônibus, que nós fomos de avião, depois pegamos o ônibus. Ficamos dentro do ônibus e falamos assim, ó, não tem. O cara falou assim, ó, se não pagar, não vai ligar o som. E nós olhamos aquele público, cara. E aí o pastor José Luiz desceu do ônibus, foi falar tal, chegou uma irmã negrona, fortona, cara, e bateu no peito dele e falou assim, pede pro povo. Pastor José Luiz não é de pedir, imagina. E nós não tínhamos como pagar. Aí o pastor José Luiz subiu e falou assim, ó, irmãos, não tem como ter louvor porque não foi pago o som e o organizador sumiu. Cara, aí ele falou, vamos recolher uma oferta. Jogou o lençol no chão, no palco. Começou a voar notinha de R$1, cara. R$1. E eu lembro que era 1.500, era uma coisa assim, cara. Meu, daqui a pouco começou a surgir notinha de 50. Eu sei que é o seguinte, Deus multiplicou dinheiro na nossa frente. Na nossa frente. Tem esse testemunho lá que eu escrevi, tá lá. Cara, na hora que chegou o total, a gente falou assim, ó, para tudo, porque já tem o dinheiro para pagar. Ó, arrepia até hoje, cara. E aí o que aconteceu? Nós pagamos o som. A gente achou que não ia ter como pagar, porque aquele povo era muito simples, não tinha gente para tudo isso. Tinha o quê? 1.000 pessoas? Cara, os caras ofertaram, nós pagamos o som e foi a maior apresentação do Voz da Verdade. Para mim, foi o maior culto, porque a presença de Deus caiu de uma maneira, cara, que nós chorávamos, nós pulávamos, nós gritávamos, nós cantávamos. O poder de Deus atuou. Por quê? Por causa da unanimidade. Por exemplo, se eu e você aqui, João, tiver unânime, que nós, vamos fazer essa live, unânime, isso aqui bomba. Por quê? Porque quando nós estamos unânime, Deus gosta da unidade, cara. Deus gosta da união. Deus ordena a bênção. Está escrito que Deus ordena a bênção e a vida para sempre, quando estamos em comunhão. Então, nesse dia, cara, a gente viu o atuar de Deus de uma maneira espetacular. Espetacular. Então, é isso que eu estou te falando. Então, o que eu levo do Voz da Verdade na minha memória e na minha lembrança? Que eu falo, aí sim, valeu a pena. O quê? Eu sei que é o seguinte, Deus sempre se fez presente. Nós entrávamos no palco, Deus estava conosco no palco. E assim, curas maravilhosas, mover do Espírito Santo maravilhoso. Então, o que eu falo é isso. Nem sei por que eu falei isso, mas enfim. Você perguntou outra coisa. Então você fala assim, teve momentos de parar? Olha, sempre tem, para mim, por exemplo, sempre tem, por uma coisa ou por outra, entendeu? Uhum. Mas é o seguinte, nunca você vai negar aquilo que Deus te colocou na mão, entendeu? Glória a Deus. Nunca. Então assim, o chamado que Deus tem para mim, se não for no Voz da Verdade, vou sair do Voz da Verdade, não estou mais no Voz da Verdade. Cara, mas o chamado continua. Porque assim, o meu chamado não é Voz da Verdadiano. Meu chamado é levítico. Então, o que Deus tem pro Jota, JT, é o chamado levítico. Não é metalnobriano. Não, é levítico. Se você sair daí, Deus vai te usar lá. E se eu sair de Voz da Verdade, Deus vai me usar. E com poder e grande glória. Mas não vai atingir o mesmo público? Não vai. Mas vai atingir outras pessoas que necessitam. Então, assim, por quê? Amém. Porque Deus te usa na multiplicação. Deus multiplica aquilo que Ele te deu. E disso que Deus te deu, tem toda a multiplicação de almas que precisam do JT, que precisa de Evaristo, que precisa da Nancy, que precisa de toda essa turma aí que está nos assistindo. Nosso tempo está acabando aqui. Olha só. Tenho 23 segundos. Evaristo, eu quero fazer uma outra live contigo. Você já assume o compromisso comigo da gente fazer mais uma? Agora.
Tá, olha Eu só só, peço desculpa, porque quando eu falo das coisas de Deus, eu me empolgo. Não, vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai acabar. Eu vou marcar outra da live com ele, galera. Bom demais!